Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Encontro com o Medrado aqui na live que acontece toda terça-feira. Hoje, nessa live, nós falaremos aqui sobre as estratégias, Essa live ela serve para poder falar sobre as estratégias que te auxiliam a ter uma alimentação mais saudável todos os dias de forma descomplicada, Meu nome é Gabriel Medrado, eu sou nutricionista esportivo. E hoje, o tema do dia, da live de hoje, são os hábitos saudáveis versus a alimentação saudável. Qual é que eu devo começar primeiro, Então, antes de mais nada, quando a gente fala dessa questão dos hábitos saudáveis versus alimentação saudável, nós precisamos entender alguns conceitos. Muitas das vezes as pessoas não sabem o que significa, por exemplo, um hábito, De onde surgiu um hábito, o que é que faz um hábito acontecer na vida da gente, na nossa rotina, como é que é isso? E aí eu separei para vocês algumas definições sobre hábitos, A primeira definição que eu trouxe é de um autor que eu gosto bastante, que é o James Clear, que ele fala sobre o hábito ser uma rotina ou uma prática que nós executamos de forma regular, ou ainda uma resposta automática para uma situação específica. Então isso é um hábito, Outras definições sobre o hábito seriam que é uma maneira usual de ser, de fazer, de sentir, é um costume, Um modo de fazer frequente, Então essa é a primeira definição que nós temos sobre os hábitos, Então quando a gente fala dessa questão, a gente fala sobre uma questão de você ter um controle daquilo que nós fazemos no dia a dia. O hábito não necessariamente a gente precisa ter esse controle. Nós já temos uma rotina que nós seguimos no nosso dia a dia, nós já temos hábitos, por mais que nós não saibamos como é que eles acontecem, Vamos dizer assim, a gente não tem consciência ainda, mas esses hábitos, eles fazem parte da nossa rotina, eles fazem parte do nosso dia a dia, E aí a gente para uma segunda definição para a gente estabelecer o que significa ser saudável, Então quando a gente fala alguma coisa saudável, hoje em dia, inclusive quando a gente tem as mídias sociais, que nós temos milhares de informações e hoje em dia todo mundo busca, ter uma alimentação mais saudável, ter hábitos mais saudáveis. Então o que é ser saudável? Ser saudável normalmente é uma pessoa que é isenta de enfermidades, isenta de doenças, e saudável é todo o comportamento em prol da saúde, do equilíbrio, tanto mental, como físico, como emocional. Então, quando você realiza uma atividade em prol de um benefício físico ou um benefício mental, você está fazendo uma atividade em prol da sua saúde. E, consequentemente, este é um comportamento que a gente chama de comportamento saudável, Então, feitas as definições do que é um hábito, do que é saudável, a gente para perguntar, qual é a diferença então? Para mim é muito claro, Mas assim, qual é a diferença então de um hábito saudável para uma alimentação saudável? Os dois não fazem parte da mesma questão, Então você que está aqui me assistindo, você considera que você tem uma alimentação saudável hoje em dia? Você considera que você tem hábitos saudáveis hoje em dia? Pois bem, a principal diferença, gente, é que quando a gente fala dos hábitos, nós estamos falando de todo um conjunto de comportamento que acontece no nosso dia a dia. Hábito, como eu falei para vocês, é aquela questão, um fazer, que nós temos, uma ação que nós temos de forma rotineira. Então, todos os dias nós temos hábitos, Nós temos o hábito de escovar os dentes, nós temos o hábito de tomar banho, nós temos o hábito de nos alimentarmos nas horas estabelecidas, nós temos os hábitos de dormir, de acordar. Então, tudo isso faz parte do nosso hábito de rotina, Então, no nosso dia, nós temos comportamentos que a gente repete todos os dias, E esses são os nossos hábitos. Já quando a gente fala desses hábitos também, a gente não está falando apenas da questão do hábito de dia a dia, Nós falamos do hábito do dia a dia, mas também temos hábitos que acontecem semanalmente, Então, semanalmente, nós aos domingos, por exemplo, paramos para relaxar, A maioria de nós aqui para de trabalhar no domingo para poder descansar. Então, isso é um hábito também, um hábito do domingo. Assim como todo mês você também tem hábitos, Hábitos que são mensais. Então todo mês você tem o hábito de pagar contas, por exemplo, Então todo mês, uma data específica, você paga contas.
nós temos hábitos que não necessariamente precisam estar ali acontecendo todos os dias. Porque quando a gente fala de um hábito, a gente fala que eu vou ler todos os dias, eu vou comer frutas todos os dias, eu vou dormir e acordar cedo. Então isso são hábitos que as pessoas se concentram, mas nós temos outros hábitos também, né? Nós temos hábitos anuais, né? Então todo ano existe um Natal e nós temos o hábito de reunir a família, de fazer preparações natalinas, de tirar a poeira da árvore de Natal e tudo mais. Então isso é um hábito anual. O hábito anual também é de você fazer a festa do Réveillon, do Ano Novo. E nessa festa do Ano Novo, claramente uma resolução de coisas mirabolantes que você irá fazer, que você irá cumprir no ano que está por vir, né? Então isso também é um comportamento que nós temos todo ano, isso é um hábito que nós temos todo ano. E normalmente o hábito de também só começar o ano depois do carnaval e por aí vai. E aí a gente vai viver a vida. Então, quando a gente fala de hábito, a gente fala de todo esse conjunto de coisas que nós fazemos todos os dias em relação tanto ao horário de acordar, de dormir, tantas atividades em prol do nosso trabalho, ou em prol da nossa saúde pessoal, ou ainda em prol da sua saúde espiritual. Então tudo isso são hábitos. Mas quando a gente fala da alimentação, a gente está falando de um dos setores que estão ali dentro do hábito, né? Mas é um setor específico da nutrição. Então, quando a gente fala de alimentação saudável, por exemplo, nós estamos falando dos alimentos, do conjunto de alimentos que nós consumimos todos os dias, que estão ali em prol da nossa saúde. Então, quando a gente fala da alimentação saudável, do comportamento saudável na alimentação, nós estamos falando de algo específico dentro de um macro de coisas, né? Dentro do âmbito de coisas que é muito maior, a questão dos hábitos saudáveis, né? E quando nós falamos dessa questão da questão dos hábitos, a gente tem que trazer em conta o seguinte: muitas das vezes a pessoa bota assim na cabeça, mas mais importante será que é você fazer, né, uma alimentação saudável, os hábitos saudáveis. A gente já vai falar disso mais na frente, né? Já vou explicar para vocês como é que acontece essa formação do hábito, qual a importância disso, quais são os efeitos colaterais de você ter hábitos no seu dia a dia que são saudáveis, né? E como, obviamente, né, como construir esses hábitos que são mais saudáveis, né? Então, quando a gente fala da questão da alimentação saudável, a gente está falando o seguinte: quando você para poder fazer uma refeição com uma salada, por exemplo, você acredita que aquilo ali é uma refeição saudável, né? E aquilo dali tem um peso no seu dia a dia, né? Dentro daquilo que você tem de rotina, comer uma salada no almoço é uma alimentação saudável, é um hábito que você faz que é saudável. Porém, muitas das vezes a pessoa chega e coloca assim: mas quando você come um hambúrguer, por exemplo, quando você come uma batata frita, você está tendo um hábito que não é saudável. Só que é importante você ter em mente todo um contexto. Lembra quando eu falei para vocês que existem os hábitos que nós consideramos como hábitos saudáveis? Os hábitos, eles vão além do dia, né? Eles não estão apenas numa ação. Eles não estão apenas, hoje eu comi salada, né? Hoje no almoço eu comi salada. Esse é um hábito, um comportamento que você teve. Agora, a questão de você comer algo, por exemplo, como batata frita, como hambúrguer, como uma pizza, por exemplo, ela pode estar dentro da sua rotina, pode ser um hábito seu e um hábito que a gente pode considerar ele como saudável, desde que você faça ele com um equilíbrio. Então, quando nós falamos aqui da alimentação saudável, nós estamos trazendo um ponto micro dentro de todos os hábitos que nós temos que são saudáveis, e mesmo esse ponto micro, nós temos uma segmentação do que a gente está fazendo nele. Então, por exemplo, quando a gente fala da alimentação saudável, eu tenho uma frase que a gente fala, né? Quando o que vai fazer você emagrecer não é um prato de salada, né? Com frango, sei lá. Ou ainda, o que vai fazer você ganhar peso não é um hambúrguer ou uma batata frita, e sim aquilo que você forma como um hábito. Então, se você tem um hábito de, por exemplo, comer hambúrguer todos os finais de semana, tipo, todo sábado de noite você come hambúrguer com sua família, isso é um hábito saudável ou não? No ponto de vista de vocês, me digam aqui nos comentários, que a gente já vai trazendo essa dinâmica, essa polêmica. Pois bem, quando a gente fala de uma rotina alimentar saudável, nós estamos considerando todo o contexto semanal, mensal, bimestral, trimestral, semestral, anual e da sua vida inteira. Então, quando nós temos uma refeição, por exemplo, no jantar,
de um sábado, que é um hambúrguer, ele pode ser considerado uma alimentação saudável, desde que ao longo de toda a sua semana você tenha feito refeições que estavam coerentes com a sua saúde, né? Então, quando nós temos todos os dias, né, o hábito de treinar, o hábito de dormir bem, o hábito de ter o consumo de frutas, de consumir vegetais, de consumir uma boa oferta de proteínas no nosso dia a dia, quando nós temos esses hábitos todos formados, dependendo da pessoa, dependendo do objetivo, todo sábado nós conseguimos ter um hambúrguer, por exemplo, né, para fazer aquilo dali como um momento seu em família. Inclusive, aquilo é muito saudável porque é um momento seu de confraternização com aqueles que estão ao seu redor, né? No entanto, quando você chega, né, e aí faz dieta de segunda a sexta-feira, 11 horas da manhã, e aí depois daí em diante é caos até você chegar na próxima segunda-feira, aí com certeza você não está tendo uma alimentação que é saudável. Por quê? Porque você está tendo o hábito de gerar um caos durante todo o seu final de semana. Então, durante todo o final de semana, você desregula aquilo que você construiu ao longo da sua semana, né? De segunda a quinta, você estava lá construindo, fazendo o seu treininho certo, dormindo bem, fazendo higiene do sono, se alimentando de forma saudável, comendo as frutas, comendo os vegetais, tendo um fracionamento de refeições ali ao longo do dia, né? Tava tendo seus exercícios feitos de forma tranquila, tudo isso ok. Aí você chega no final de semana e você liga o termo aí, joga tudo pra cima e aí começa a comer tudo de uma forma super desregulada, começa a comer, tipo, sei lá, tomar vários refrigerantes, comer um bocado de fritura, comer um bocado de doce de forma desregular. Todos esses comportamentos são comportamentos que a gente chama de comportamento disfuncional. É um comportamento que de fato ele vai gerar algum dano na sua saúde, justamente porque você ficou disfuncional, tá? Então, por exemplo, quando você fala de ter uma alimentação saudável, você considera todo um equilíbrio. Então não é somente um prato de salada que vai fazer você emagrecer, como também não é só um prato com batata frita que vai fazer você engordar. Na verdade, é o quanto que aquilo dali representa na sua rotina, nos seus hábitos. Então eu, por exemplo, não tenho o hábito de comer hambúrguer, por exemplo, né? Mas, vez em quando, eu estou aí com a amada, a gente vai conhecer um lugar bacana, ou então saio com alguns amigos e, obviamente, eu me permito esse momento de liberdade, vamos dizer assim, né? De permitir de comer essa coisa fora da dieta. Caso eu esteja numa semana muito ruim, muito conturbada, ou seja, que eu não consegui treinar direito, que eu tive noite de sono que não foi tão boa assim, ou ainda que minha alimentação não estava da forma como eu tinha planejado, já no final de semana eu não vou me permitir muitas coisas, porque senão isso vai gerar de fato um desequilíbrio na minha saúde, né? Então é este o pensamento que você precisa ter para poder você atingir uma autonomia, né? E quando a gente fala de hábitos saudáveis e alimentação saudável, nós estamos falando de uma questão que a alimentação, né, a alimentação saudável, ela está relacionada muito com aquilo que é um plano nutricional, por exemplo, com aquilo que é o alimento da nossa vida, né? Então, por exemplo, nós temos um hábito, por exemplo, de consumir, vamos dizer o exemplo do hambúrguer, né? Então, se todo final de semana você tem o hábito de comer um hambúrguer ali de noite, isso é uma alimentação que você pode fazer que pode ser saudável, dentro de que você tenha um contexto de hábitos que estejam também alinhados com o seu objetivo final. Traduzindo em outros botões para vocês. Quando você considera a alimentação, nós consideramos um plano que a gente segue. Por exemplo, uma dieta que nós seguimos no nosso dia a dia. Então, se no meu dia a dia eu estou fazendo ali exatamente como está calculado os carboidratos, proteínas, lipídios, tudo certinho, estou comendo tudo direitinho, eu vou respeitar e vou responder diante daquilo ali que eu estou fazendo, que é a dieta. Só que os hábitos, eles vão além disso. Porque os hábitos, eles vão de uma formação minha, eles vão daquilo que eu tenho de rotina. Por exemplo, eu faço essa análise da semana, né? Se eu vou comer alguma coisa no final de semana ou não. Mas tem gente que não tem o hábito de analisar como é que foi a semana. Então chega no final de semana e só fala assim, a semana foi ótima, então eu posso comer. Então come. Ou ainda, a semana foi uma caca, foi uma merda, então eu vou comer porque eu preciso me permitir esse momento que foi muito difícil para mim e tudo mais, e já era, já não fiz nada daquilo e eu vou jogar. Todos os dois são hábitos, né? Todos os dois comportamentos aqui fazem parte de um hábito que a pessoa tem, né? Mas existe um que é saudável e o outro que não é saudável, né? O saudável é de fato você saber ter esse equilíbrio, tá? Entre as duas coisas. E então o que vale mais?
Né? Qual é a grande questão? O que vale mais? Né? Então vale mais ter um hábito saudável ou ter uma alimentação saudável? Eu já soltei por alto aqui para vocês como é que seria o ideal. O mais importante, o que vale mais para a gente, entre um hábito saudável e uma alimentação saudável, são os hábitos. São os hábitos. E por que são os hábitos? Porque quando nós falamos, né, eu expliquei para você agora há pouco, como nós falamos da alimentação saudável, né, a gente está falando do quê? A gente está falando de uma dieta, a gente está falando daquilo que a gente vai seguir de plano. Então todos nós temos um hábito de alimentação do nosso dia a dia, né? A gente está todo dia se alimentando, obviamente, né? A gente tem um café da manhã, a gente tem um lanche da manhã, a gente tem um almoço, tem um lanche da tarde, tudo mais, tudo certinho. E isso é o que a gente faz no nosso dia a dia, né? E esse comportamento, essa alimentação que nós seguimos ao longo do nosso dia, ela pode ser saudável ou não saudável. Ela pode fazer com que a gente ganhe peso, ela pode fazer com que a gente perca peso, ela pode fazer com que a gente tenha uma desnutrição, com que a gente tenha queda de cabelo, tenha quebra de unha, vai fazer com que a gente tenha diminuição da nossa disposição, diminuição do nosso foco, ou ainda aumento do nosso foco, aumento da nossa disposição. Quando a gente fala de alimentação saudável, nós estamos falando ali da oferta, né, de carboidratos, de gorduras, de proteínas, de forma adequada para cada um dos indivíduos, né? Então, por exemplo, eu tenho o hábito de treinar musculação, eu tenho o hábito de fazer exercícios aeróbicos, eu tenho o hábito de dormir X horas, então eu tenho umas atividades no meu dia a dia. Então, mediante essas necessidades de Gabriel, essa demanda que Gabriel tem, eu preciso consumir uma quantidade específica de carboidratos, específica de proteínas, específica de gorduras, específica de micronutrientes, né, como vitaminas, minerais. Então, tudo isso é específico para Gabriel, né? E aí, a alimentação saudável, ela vai solucionar este fator da minha vida, né? O fator nutricional, né? Na minha biologia eu tenho uma necessidade e aí a nutrição atende esse quesito. Já os hábitos saudáveis, como eu falei para vocês, eles vão compreender tanto esta parte nutricional, né? Porque se Gabriel tem um comportamento de rotina que é comer algo, isso faz parte dos hábitos, né? Então, além de ter essa questão de alimentação saudável, eu tenho os outros hábitos do meu dia a dia, né? Então, um hábito, por exemplo, que eu tenho do meu dia a dia é ter programado quais refeições eu vou fazer no meu dia, né? Então, eu tenho horários específicos das minhas refeições. Então, isso é um hábito que nós temos. Um hábito de se antecipar para uma refeição. Então, se eu sei que eu vou sair da minha casa às 6 horas da manhã para ir para o consultório, atender e tudo mais, eu tenho que ter o hábito de, na noite anterior, eu planejar as refeições que eu irei realizar no dia seguinte, né? Então, quais são as refeições que eu vou fazer lá fora? Quais são os momentos que eu vou comer lá fora? Será que vai dar tempo de comer lá fora? Onde é que eu vou poder comer lá fora? Porque não, vai abrir uma marmita de ovo no meio do consultório? Não vai, né? Então você vai ter que sair do consultório. Será que tem tempo de sair do consultório entre o intervalo de um paciente e outro? Então o hábito de se planejar para uma rotina, né, para o dia seguinte, é um hábito saudável. E ele compreende tanto a parte de alimentação saudável como a parte do comportamento. Porque a mesma forma que eu me programo para poder fazer essa alimentação seria a mesma forma de você programar a sua agenda para os compromissos que você tem no dia seguinte. Eu vou ter uma reunião 9 horas da manhã, eu vou também ter que buscar um documento lá meio-dia em tal lugar. Então você também programa a sua agenda. E isso é um hábito saudável, tá? E aí, além desses pontos que a gente fala, nós falamos de outros comportamentos do nosso dia, né? Da forma como a gente dorme, o que a gente consome do nosso dia a dia. Qual é o hábito que você tem hoje? É de consumir informações que te auxiliem no seu desenvolvimento ou informações que muitas das vezes estão ali para poder... você tá por dentro de uma informação, só que a informação que é uma tragédia, por exemplo, né? Então, assim, eu tenho o hábito de consumir pouco conteúdo de jornalístico, né? Eu faço a curadoria, assim, para alguns momentos da semana para poder ver as notícias, até porque no noticiário a gente vai ver aquela realidade do mundo, né? A realidade que é uma tragédia, né? Sempre é alguma coisa que, né, alguém morreu, ou então alguém foi assediado, ou então alguém foi roubado, ou então alguém explodiu uma coisa, ou então teve um massacre. Então tem muita coisa que acontece ali no noticiário que, para mim, eu não considero saudável ficar me expondo o tempo inteiro. Primeiro porque
eu não vou conseguir resolver. Primeira coisa, eu não vou conseguir resolver. Eu não vou conseguir fazer nada. Eu não tenho uma conduta que eu vou realizar a não ser um... Pô, velho. Complicado, né? Pô, velho. Difícil. É somente isso que eu vou fazer, né? Não tem uma coisa, eu vou lá salvar. Não vai. Já aconteceu. Eu vou lá resolver, né? Eu vou aumentar a segurança. Não vou. Não vai. Então não tem uma coisa que eu possa fazer. Então um hábito saudável que eu considero saudável é um hábito que é me isentar da exposição desses noticiários o tempo inteiro, né? Então paro ali para poder ouvir coisas mais específicas. Tem obviamente curadores, né? Pessoas que chegam para mim e já falam assim, você não sabe o que aconteceu, e eu falo assim, não sei mesmo não, me conte. E aí a pessoa vai contando para mim ali qual foi a tragédia, qual foi o acontecimento e tudo mais. E o comportamento é esse, né? Tipo, de você se posicionar de forma drástica e chateada porque acontecem essas tragédias. Então ter o hábito, por exemplo, de ao invés de se expor a este tipo de conteúdo, você parar aquele momento ali para poder consumir um conteúdo que ajuda no seu desenvolvimento. O que eu quero dizer? Ao invés de você ficar assistindo informações ou lendo notícias de tragédias que aconteceram no mundo, você começar a ler conteúdos de coisas que te aumentem a sua capacidade cognitiva, que melhore você como um profissional, que melhore você como uma pessoa, ler uma coisa que facilite seu dia, né? Então eu sou mais em prol desse tipo de comportamento. Então isso é um hábito saudável. Você começa a preservar a sua saúde mental, né, e consequentemente sua saúde física, a partir do momento que você começa a filtrar aquilo que você consome de informação, tá? Não precisa você ficar a par, né, você não precisa ficar muito distante do que acontece, mas também existe um nível que você pode consumir esse conteúdo, tá? E eu faço o outro adendo que a gente falou, né? Então, uma rotina, um hábito, ele não está apenas relacionado com o que você faz no seu dia a dia. O hábito ele também está relacionado com aquilo que você faz ao longo da semana, com aquilo que você faz mês a mês. Então, por exemplo, hoje, né, é muito comum as pessoas terem o hábito de todo final de semana jogar para cima, chutar o pau da barraca, dar uma bicuda no balde e extravasar no final de semana. Isso é um hábito que as pessoas têm. E muitas dessas pessoas que têm esse hábito ainda não pontuaram que isso é um hábito não saudável, né? Porque elas percebem o seguinte, que ela está a semana inteira fazendo o exercício físico, se alimentando de forma saudável, dormindo bem, tudo aquilo, beleza, caixa de fósforo, né? Vamos dizer assim, economizando seu dinheirinho, trabalhando certo. Aí chega ali no final de semana, extravasa. Aí estoura o limite do cartão de crédito, aí começa a comer todas as tripulias, aí perde noite de sono, beleza. Isso é um hábito não saudável. E isso acontece toda semana. Não precisa necessariamente contar todo dia. Quando a gente fala de hábito saudável, né, a pessoa sempre fala, não, vai ler 10 páginas de livro por dia, beba 3 litros de água todo dia. O que mais que a gente fala? Acorde cedo. O que mais que se fala? Tome banho frio. Putz, tome banho frio é pegado demais, velho. Quando a galera fala que toma banho frio é pra quebrar o negócio. É isso aí, ó. Rafael já está aqui, ó. Por isso que eu chuto a semana toda. É brincadeira. Ele falou, chutava, meu Nutri, chutava. É isso aí. Acabou essa brincadeira de chutar o pau da barraca, Rafa. Entendeu? Então toda semana ali você tá em prol daquilo dali. E claro, existe uma rotina além da semanal. Além disso, existe a rotina mensal. Então todo mês você avalia como é que foi a sua trajetória ali de treino, de alimentação, como é que foram os seus gastos com cartão de crédito. Então todo mês você tem um hábito, né? E qual é o hábito saudável? Eu considero esse hábito um hábito saudável. O hábito de você revisar o seu mês. O que é que você fez no seu mês, né? Como é que foi em relação à rotina de treino, em relação à rotina alimentar, né? Será que você teve uma rotina alimentar no seu mês boa, ruim? Como é que foram isso? Para que no mês seguinte você corrija, né? A gente vai falar sobre isso, sobre essa questão da construção do hábito, mas é importante você ter isso em mente, né? Pô, você tem o hábito de revisar a sua semana, o seu dia, o seu mês, porque a gente tem o hábito sempre de revisar o ano, né? Chega ali dezembro do ano, no mês de dezembro, todo mundo para poder ver, nossa, o meu mês foi assim, o ano foi assim, foi assado, e agora no ano que vem tudo vai mudar, né? Tipo assim, eu que não juntei meu 1 milhão, vou juntar meu 1 milhão no ano que vem, né? Eu vou, e a pessoa vai fazendo toda essa conjectura. Só que, imagine se você fosse fazer isso ano a ano, você ia só poder fazer essa análise no máximo, 60 anos da sua vida, 60 vezes na sua vida.
Por quê? Né? Porque você ali, né, mais jovem não vai considerar isso. Até os 15 anos de idade é difícil você considerar esses hábitos. Mas vamos supor que você considera. E a expectativa é mais ou menos 75 anos. Então aí, você tem 60 anos para ficar fazendo essa análise. Mas se você fizer todo mês, né? Todo mês, você tem aí todo ano 12 análises que você faz de como é que foi o seu mês, para saber o que é que você pode fazer de diferente, né? Todo dia você pode fazer algo de diferente. Então todo dia você analisar como é que foi o seu dia, se você se alimentou bem, se você bebeu água direitinho, se você teve situações de estresse, se você treinou. Então você voltar para analisar o seu dia, ele é uma coisa importante que você faça, que é de fato saudável, tá? E aí qual é a diferença quando eu te falo assim também, né? Porque então construir o hábito ele vai ser mais importante do que construir a alimentação? Simplesmente pelo fato de que, primeiro, a alimentação saudável, você sabe como é que faz, não é? Você sabe quais são os alimentos saudáveis. Você que está me assistindo aqui agora, você sabe quais são os alimentos que você pode e que você deve comer todos os dias, porque isso compreende uma alimentação saudável, né? Então você sabe que tem que comer frutas, embora tenha uma vez ou outra aí, não alienado que vai dizer que não. Você sabe que você precisa consumir proteínas no seu dia, você sabe que você precisa consumir boas fontes de gordura, você sabe que deve evitar frituras, você sabe que deve evitar o consumo de álcool, você sabe que deve evitar perder noites de sono, né? Aí eu já fui para um hábito, baguncei. Mas você sabe que você precisa comer vegetais, que você precisa comer fontes de fibras, folhosos, verduras, legumes. Você precisa comer esses alimentos. E isso compreende uma alimentação saudável. Tá, se você sabe quais são os alimentos saudáveis que você tem que comer, então por que será que as pessoas não conseguem ter uma alimentação saudável? Isso acontece porque as pessoas veem a alimentação, mas não veem o comportamento macro que leva você a se alimentar, né? Nós temos a alimentação, ela não compreende apenas um quesito biológico, ela compreende também um quesito social. Socialmente, né, você vai estar em ambientes sociais, você está se alimentando ali, você tem um hábito por ali, por detrás. Às vezes você se alimenta porque você está com muita fome, mas às vezes você se alimenta por uma questão emocional. Então isso é um quesito de hábito e não vai respeitar a sua alimentação saudável. Então, quando a gente fala sobre essa questão de ter uma alimentação saudável, primeiro, as pessoas já sabem quais são os alimentos saudáveis. E segundo, pense só comigo, né? Se você tem uma dieta especificamente para perder peso, que nem a gente vê aí um programa muito mirabolante, nossa, a estratégia milenar de perder peso, jejum intermitente 48 horas, ou então a dieta super, hiper, low carb, by fulano de tal, que foi ex-militar da Marinha, Navy Seals, e aí você, eu vou fazer, eu vou ficar magro, sei lá o quê. E o programa tem quantos dias? O programa são 30 dias de dedicação. Semana 1 tem uma coisa, semana 2 já muda tudo, semana 3 vai, né? Tem toda aquela magia, semana 4 finalização, pai, você já tá no auge, extraordinário. E aí, pronto, massa. Aí acabou o programa do maluco lá, e aí? O que aconteceu? Você sabe o que aconteceu. Você volta aos hábitos passados. Acabou o programa, acabou todo aquele burburinho, todo aquele momento, né, de alegria, todo aquele momento de você, eu vou fazer e zero carboidratos, eu zero carboidratos, eu que adoro pão, não come pão durante um mês, eu que odeio vegetal, aí como um bocado de vegetal, eu que e aí você faz aquilo porque está no programa de 30 dias, mas aí dentro desse programa de 30 dias, o que você aprendeu? Além de que dieta de fato é muito, muito, muito doloroso de ser feito e precisa de muita força de vontade para fazer. Não aprendeu nada. E inclusive esses aprendizados que você teve às vezes foram errados para aquilo que você precisava para a sua vida, né? Então isso é muito comum. Desde que você está dentro de um desafio, de um programa, você tem de fato uma mudança aguda, uma mudança de curto prazo. Você muda a sua alimentação durante esse período. Eu vejo direto isso acontecer. Só que você não constrói nenhum hábito. Você não constrói, você na verdade às vezes nem sabe o porquê
fazer aquilo que você fez gerou o resultado que gerou no final das contas. E aí no final das contas você acaba buscando uma justificativa daquilo dar errado, e a justificativa muitas das vezes é a pior de todas, que é aquela justificativa de que você é incapaz, de que você é incompetente. Sendo que, na verdade, você se concentrou na questão errada. Você se concentrou, primeiro, em perder 20 quilos. Então, se você se concentrar no objetivo final, não garante que você vai ter um resultado final. Porque o que faz com que esse resultado final aconteça são os hábitos, o processo que leva até aquilo. Se você se concentra aqui, você perde metade do caminho. Você não aproveita nada do caminho, você não aprende nada do caminho e você não entende por que você atingiu esse objetivo final. Então, essa é a primeira coisa contra. A segunda coisa, ao longo do caminho que você está chegando, né, nessa meta sua que você estabeleceu, você está ali passando por um processo, né, que você não entende por que você faz aquilo. E é completamente, muitas das vezes, destoante daquilo que você tem de rotina. Então, se é distante daquilo que você tem de rotina, porque existe um programa, quando tirar o programa, a sua rotina volta. Sendo que o correto a se fazer é você, a partir dessa rotina que você tem hoje, você começa a mudar 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, para que aquilo saia desse resultado que você tenha e chegue mais para cá. Você nem precisa tirar tudo. Não precisa nem cortar os carboidratos que todo mundo faz. Você não precisa nem cortar o hambúrguer do sábado de noite, né? Você não precisa cortar o álcool do domingo de tarde. Você precisa, na verdade, mudar outras questões para que o resultado aconteça. E aí você vai fazendo ajustes do comportamento que você tem para chegar a um resultado final. E além disso, é entender como você manipula estes hábitos, né? Então, como assim manipular esses hábitos? Tem um livro do O Poder do Hábito, que é um livro de capa amarela, do Charles Duhigg, eu acho o nome dele, uma coisa assim, onde ele fala para você a explicação de como é que funciona o hábito, né? Ele tem um loop, né? O loop normalmente acontece o quê? Existe um gatilho que é ativado, um clique, né? Uma questão que ativa na sua cabeça. Por exemplo, vamos supor, o exemplo de passar a... Você tem uma situação de TR, vamos dizer, um estresse com o seu trabalho, um estresse com o seu namorado. Então aquilo ativa um gatilho em você, um gatilho do estresse. Esse gatilho do estresse gera uma rotina, que é o comportamento. Então qual é o comportamento? O comportamento é comer um chocolate. E aí você vai e come o chocolate naquela hora. E aí você tem uma recompensa, porque o chocolate é bom, né? Chocolate é gostoso. Então se você teve uma situação de frustração por um estresse, aí você teve um gatilho. O gatilho gera uma rotina, que é o hábito. Qual o hábito? Comer um chocolate. Comer em excesso, normalmente. Quando você comeu um chocolate, aquilo é docinho, aquela coisa boa, libera endorfina e tudo mais, gerou uma recompensa, que é liberar endorfina, que você, alegria e tudo mais. E aí, funcionou assim. Muitas das vezes, o que você precisa fazer é você mudar o hábito, aquilo dali que você tem de rotina, para que a recompensa seja a mesma, porque no final das contas o que você quer é a recompensa. Isso aqui, que é a rotina, pouco importa muitas das vezes. Então, por exemplo, a pessoa pode trocar o comer o chocolate, por exemplo, por uma caminhada, que vai gerar a mesma recompensa. Gabriel, é gostoso igual ao chocolate? Pô, não é, né? Eu não vou mentir pra você. Mas esta é uma forma de você conseguir ter um hábito em substituição a outro. Então, toda vez que você tem uma situação de estresse, você caminha. Não precisa você botar um tênis e fazer meia maratona, você caminha. E o caminhar faz com que você libere também endorfinas, e essas endorfinas liberadas diminuem seu grau de estresse, e aí você tem a recompensa final, que é diminuir o estresse da situação estressora, né, da DR, por aí vai, né? Então, no Charles Duhigg, no livro dele que ele fala sobre o poder do hábito, ele fala sobre como você pode modelar, né, você modificar esses pontos de acordo com outros loops que você observa, a fim de que você resolva essa sua questão, tá? A fim de que você coloque isso no lugar da sua vida, tá? Então, assim, você construir estes hábitos saudáveis, eles vão ser mais importantes para a vida da gente, justamente porque estes hábitos vão ser os mais duradouros, né? Eles vão ser os mais duradouros. E aí você, quando começa a remodelar o seu dia,
você continuará sendo exposto a situações de estresse. Como, por exemplo, um ex-tabagista, né? Uma pessoa que fumava e ela deixa de fumar. Ela tem que colocar um outro comportamento que diminua a situação de estresse dela, a ansiedade dela, nessa jogada. Porque senão, né, não resolveu o problema da pessoa. Né? Então, normalmente, o comportamento de fumar é um comportamento que diminui a ansiedade. Então, ela precisa ter um outro comportamento no lugar desse do fumar que substitua a ansiedade. Então, às vezes, a pessoa normalmente cria o hábito de petiscar alguma coisa, ou cria o hábito de pegar essas canetas e tudo mais, ou coisa que não tenha nicotina para poder diminuir, e aí vai aos poucos retirando aquele comportamento, tá? Para que você consiga ter isso. E o hábito vai ser mais importante do que a alimentação, porque uma vez que você constrói os hábitos saudáveis, ou seja, quando eu sei o quanto é muito de carboidrato, o que é muito de proteína, o que é muito de vegetal, o que é necessário que eu tenha de treinamento na minha semana, quando eu sei o que é de necessário de sono para o meu dia a dia, o que eu tenho que ter de comportamento na minha semana, no meu dia, para ter uma boa higiene do sono, para ter uma melhor qualidade do sono, isso é para a vida inteira. Inclusive, tem muita gente, né? Por exemplo, eu mesmo não fico em dieta o tempo inteiro, né? Eu tenho vários pacientes que não ficam em dieta o tempo inteiro. São pessoas que têm as dietas que já foram feitas, mas eles já sabem os hábitos que precisam ser respeitados na rotina deles para que eles mantenham o corpo que eles alcançaram, né? Para que eles mantenham os resultados que eles obtiveram ao longo da jornada. Então eles sabem o quanto de água eles precisam consumir, eles sabem o quanto de alimentos que eles precisam consumir, o quanto de vegetais, o quanto de frutas, o quanto de treino, o quanto de descanso. Então tudo isso é parte do hábito. E sai da alimentação, né? Sai do que 20 gramas de pão, de 50 gramas de cuscuz, sai disso. Sai ele não pode comer um hambúrguer. Por quê? Porque você sabe que você pode comer um hambúrguer desde que tenha esta rotina. Você sabe que se você fugir muito dessa rotina, desses hábitos, o resultado vai ser diferente. Então você começa a criar a maturidade de olhar para a sua semana, olhar para o seu dia com mais responsabilidade, com mais controle. E aí você começa a entender muito do que acontece lá no seu resultado final, tá? Pois bem, e aí o que acontece? Essa pergunta é boa, né? Tipo, e se eu não criar os hábitos saudáveis? O que acontece? Não criar. Esse negócio todo que você falou, hein, Gabriel? Massa, entendi, mas dá muito trabalho. Vi que foi complicado, vi que não tem aplicabilidade na minha rotina, vi que, você falou aí hambúrguer uma vez, né? Não vai dar certo isso aí pra mim, entendeu? E aí, o que acontece se eu não criar hábitos saudáveis? Tá? O que vai acontecer é o seguinte: se você não criar os hábitos saudáveis, primeiro, vai acontecer uma coisa chamada desperdício. Desperdício do seu dinheiro, desperdício do seu tempo, desperdício da sua saúde, desperdício da sua energia, né? Porque, por exemplo, você vai pular de dieta em dieta, estratégia mirabolante, vai brotar para você um anúncio do Instagram falando: olhe, emagreça tanto dessa forma, olhe, se você faz corrida, você está fazendo errado. E aí você vai pulando de estratégia em estratégia. Você vai, uma hora você zera carboidrato, uma hora você está vegano, outra hora você está carnívoro, outra hora você está, né, a favor de fruta, outra hora você não está com as frutas. Uma hora você está seguindo uma dieta low carb, noutra hora você está seguindo uma dieta beta-HCG. Então, isso aí você está gastando seu dinheiro, você está gastando seu tempo, você está gastando sua vida, você está gastando sua energia, porque você não aprende nada durante a jornada. Então você está desperdiçando muito de tudo isso. Você desperdiça dinheiro, por exemplo, comprando coisas que solucionem a sua vida. Então, às vezes a pessoa vai lá: nossa, eu vou comprar 5 mil reais de fórmula, né? Massa. Mudou o que do hábito? Nada. Mas eu comprei 5 mil reais de fórmula. Tá, por quanto tempo você consegue sustentar 5 mil reais de fórmula? Por quanto tempo? Todo mês pagando 5 mil reais. Quanto tempo você consegue? Tá? Então assim, eu descobri que a estratégia que funciona em mim, Gabriel, é a estratégia que eu não como mais carboidrato. Tá, quantos anos você consegue ficar sem comer carboidrato? Quantos
finais de semana você consegue passar sem comer carboidrato? Que nem ano. Quantos finais de semana você consegue? Todo mundo, pizza, aniversário do seu melhor amigo, e aí você chega lá e pô, vamos pra pizzaria, rodíziozão de pizza, daquele jeito. E aí, quando você não vai comer pizza? Quantos finais de semana você vai conseguir sustentar por isso? Mas, se você tem o hábito, né, saudável, você mata isso na sacada. Se você entende que existe um contexto global do porquê as coisas acontecem e que comer um final de semana um rodízio de pizza não vai influenciar no seu resultado, por quê? Porque você tem uma semana com hábitos saudáveis, com hábitos que estão em prol daquilo que você estava buscando, né? Você está salvo. Você já economizou dinheiro, porque você sabe, eu não vou conseguir sustentar 5 mil reais de Fórmula todo mês. Eu não vou conseguir sustentar, pagar uma fortuna de coisas todo mês. Isso não vai ser sustentável. Mas se eu tenho os hábitos que fazem com que eu tenha uma boa síntese de proteínas, que eu produza bons hormônios, que eu tenha uma noite de sono boa, você leva isso para a vida inteira. Inteira você leva isso. Em curto, médio e longo prazo. Energia. Você economiza energia porque, pense comigo, o quanto desgastante não deve ser para as pessoas seguirem uma dieta, aí chega no final de semana, elas ficam ali, ó. Não vou, porque eu tô em dieta. Aí a pessoa, come aí só um pouquinho, você não vou. Aí, sei lá o que, você fica pensando, porque eu vou vir, a pessoa fica me oferecendo as coisas, eu tenho que recusar quando eu posso, porque eu tô dentro da dieta e tudo mais. Aí daqui a pouco você fala, quer saber de uma, eu vou comer. Aí você comeu, você fala, nossa senhora, eu comi. E agora o que aconteceu com a minha vida? Eu sou um retardado, eu sou incompetente, eu não tenho foco, eu não tenho disciplina, eu não tenho... Olha a energia toda sendo gasta com isso. Isso eu estou sendo muito... Eu estou sendo uma pessoa, inclusive, tranquila. Porque eu tenho um paciente que, às vezes, usa termos até mais pejorativos. Eu sou um merda, porque eu não consigo fazer isso. Eu sou incompetente, tipo assim, que eu não consigo seguir isso daqui por muito tempo. Que eu não consigo... Entendeu? Então, isso é energia que você gasta, tá? Olha outra. Eu não, sem carboidrato aqui, eu não consigo nem 24 horas. É isso aí. Eu também não consigo 24 horas, não. Tem gente que faz jejum intermitente. 20 horas. Eu não consigo. 20 horas em jejum. No estresse. Você sem comer, sem jejum, você zero carboidrato, ou você em jejum, sua tolerância é baixa. A pessoa dá um bom dia pra você errado, você já manda uma voadora verbal pra ele, entendeu? Então assim, não. Isso não é sustentável. Então não gaste energia com isso, tá? Então você desperdiça tudo isso, e ainda, além dessa questão de você desperdiçar tempo, desperdiçar dinheiro, desperdiçar sua energia, sua vitalidade, lembre-se o seguinte, trago até mais o porquê essa importância do hábito saudável. É porque sua rotina, ela acontece independente da sua vontade, do seu querer. Todos os dias você executa atividades, você tem hábitos diários. Todos os dias você mexe no Instagram, todos os dias você se alimenta, independente do que seja alimentar. Todos os dias você almoça, todos os dias você toma café da manhã, ou ainda pula o café da manhã, mas aí você tem o hábito de pular o café da manhã. Então a sua rotina inteira, ela acontece independente da sua vontade de que ela seja de uma forma diferente. Então, se você não se preocupa com os hábitos saudáveis, é meio que você deixa a vida te levar. Vida leva eu. Então, você vai deixando a vida levar, e aí o resultado que vem é o resultado que a vida te entregou, porque você está ali vivendo. Mas quando você assume a responsabilidade sobre esses hábitos e vai buscando ter esses hábitos, né, dá a importância de ter esses hábitos, você começa a ter resultados diferentes, resultados que sejam mais condizentes com aquilo que você busca, né? Resultados melhores, inclusive, muito melhores, tá? E aí, você me pergunta, né? Pô, Gabriel, muito bonito, né? Maneiro, você falou aí construção, falou do loop, falou por que constrói os resultados, né? Falou... qual a importância, a importância de ter um hábito saudável em relação a ter uma alimentação saudável. Então sempre os hábitos saudáveis vão ser mais importantes do que a alimentação saudável, porque a alimentação saudável
é uma das questões, uma das ramificações que estão dentro dos hábitos saudáveis, mas existem tantos outros hábitos que você tem de rotina que precisam de sua atenção para que você tenha uma vida mais saudável, tá? E é por eles que você deve começar, é por um comportamento. Então, por onde eu devo começar? Por onde eu devo começar? Já falei aqui nas outras lives, eu não sei se você me acompanha, mas se você não está me acompanhando, a partir de hoje, lembre-se, toda semana nós temos esse encontro aqui no Instagram, às 8 horas da noite, às terças-feiras, todas as semanas nós temos esse encontro aqui, onde a gente vai falar sobre estratégias para que você tenha uma alimentação saudável de forma descomplicada todos os dias, tá? Então, por onde eu devo começar? Eu já falei isso anteriormente. Nós temos 3 etapas que eu gosto de falar, que é o seguinte, que é autopercepção, autoconhecimento e autoaprimoramento, tá? Então, de onde surgiu isso? Primeiro, você percebe que existe alguma coisa na sua rotina, alguma coisa no seu resultado que não está daquilo que você gostaria que estivesse, né? Então, não está daquela forma que você gostaria que estivesse. Então, você cria a percepção. Às vezes, você cria uma percepção de que, sei lá, a sua roupa não está mais cabendo da forma como você gostaria que coubesse. Você está percebendo que ela está um pouquinho mais justa do que você gostaria, em regiões que às vezes a gente não gosta muito, né? E aí você cria um autoconhecimento. Qual é o autoconhecimento? O que é que eu preciso saber para poder corrigir isso? O que é que eu preciso fazer para que essas coisas aconteçam, né? Será que eu tenho que fazer uma dieta? Será que eu vou fazer um treinamento? Será que eu lavei minha roupa de forma errada? Então você começa a criar, depois da percepção de que você tem um problema, a percepção daquilo que está na sua rotina, você começa a ter conhecimento das coisas que você pode fazer para poder solucionar aquela questão, né? E aí vem o autoaprimoramento. Então você teve uma percepção, teve um autoconhecimento, começou a buscar a teoria daquilo e agora você executa. E aquilo é autoaprimoramento, né? Você começa a aprimorar o que você tem de rotina para resolver o problema da camisa muito justa. Entendeu? Então você começa a fazer essa questão. Com os hábitos, a mesma coisa, tá? O que acontece? Nós temos hábitos de rotina hoje que nós temos que muitas vezes nos causam um prejuízo. Eu falei pra vocês o exemplo de você assistir muita tragédia na televisão, essas coisas assim, né? Mas existem outros hábitos, por exemplo, que você precisa considerar. Primeiro deles, eu vejo que é muito comum, a pessoa quer estudar para um concurso público, ou ainda quer entrar numa seleção de emprego, ou ainda quer passar numa prova, no vestibular, ou coisa do tipo, né? E ela começa a olhar o dia dela, e o dia dela, às vezes, ela não consegue se concentrar naquilo dali, né? E ela vê, pô, eu não tenho tempo para estudar, ou ainda, eu não tenho tempo para treinar. Então, a primeira coisa é você perceber, o que é que você faz no seu dia, né? No seu dia a dia, o que é que você faz? Então, com alguns pacientes meus, eu coloco para realizar um registro do dia, né? Um registro alimentar, às vezes um registro de comportamento, um diário, né? Se a gente for falar, um diário. Por que um diário? O diário ele começa a aumentar a nossa percepção do nosso dia. Então você olha seu dia a dia e aí você começa a perceber, pô, qual é o horário que eu acordo habitualmente? O que é que eu faço quando eu acordo? O que é que eu faço na minha manhã? Tá. O que é que eu como no meu dia? Quando eu como é uma coisa que eu como porque eu preparei, eu organizei, ou é algo que eu como tipo, cheguei aqui no lugar, eu vou comer o que der, o que tiver. Ou ainda, é sempre um limbo, né? É um caos. Eu não sei o que vai comer, pode brotar um sequilho, pode ser um bolinho, pode ser um biscoito, pode ser uma marmita, você não sabe, porque a cada dia vai. Então você começa a ter registro daquilo que você faz, daquilo que você tem de rotina, que você começa a registrar, que aí você começa a perceber. Este é o primeiro passo para você mudar o comportamento. Quando você fizer isso, você vai perceber as lacunas de tempo que você tem no seu dia. Você vai perceber o quanto tempo você gasta, às vezes, de deslocamento de um lugar para o outro. O quanto que você gasta ao fazer uma escolha na rua de um alimento e tudo mais. Né? Pô, eu saio de casa, né, vou almoçar com os amigos, aí eu passo uns 20 minutos rodando a praça de alimentação. Aí eu peço a comida, aí eu fico ali mais 30 minutos esperando. Pô, esse tempo aqui podia ser um tempo que já estava lendo alguma coisa, né? Então você começa a perceber, pô, esse tempo aqui podia estar lendo alguma coisa. Pô, ao invés de eu ir lá no shopping comer, eu podia já trazer a marmita de casa. E ao invés de ir lá andar e tudo mais, eu já comia aqui, um lugar que tem menos zoada, me concentraria mais na minha alimentação. Depois que eu me alimentasse, né? O pessoal do trabalho demora 10 minutos indo até o shopping, 10 minutos voltando do shopping.
além dos 30 minutos que eles esperam da comida vir e tudo mais, e de escolher. Então aí já tem uns 50 minutos. Se eu acabar aqui no meu intervalo, fizer minha alimentação aqui e eu sentar no meu canto, pô, eu tenho aí uns 40, 30 minutos para ler alguma coisa, para estudar um conteúdo, para fazer uma atividade que seja em prol do meu conhecimento, por exemplo. Então fazer um diário, você começa a criar percepção daquilo que você tem de rotina. Você começa a ver, né? Você começa a ver onde tem ponto, onde tem horário. Quer ver uma coisa? Eu sempre falo assim, a pessoa não tem o hábito, por exemplo, de ler, né? Aí eu pergunto, no Instagram existe uma ferramenta onde você vê o tempo que você ficou em exposição do Instagram aberto, né? E ali, muitas das vezes, você tem parte do seu dia muito grande mesmo. E eu tenho, às vezes, pacientes, né, colegas que às vezes falam assim, não tenho tempo para treinar, ou eu não tenho tempo para fazer um outro treino, então eu já treino musculação, não tenho tempo para poder fazer um aeróbico em outro horário e tudo mais. E aí eu falo, olha, dê uma olhada no seu Instagram, quanto tempo você fica com a exposição da tela, né? E aí esse tempo de exposição da tela, se você tirar ali, às vezes a pessoa tem 2 horas, 3 horas. Quando acabar essa live, eu faço para você esse convite. Assista, seja no gravado, ou seja você que está me assistindo aqui online. Assim que acabar essa live, vai lá nas suas ferramentas, tem lá tempo de atividade, que aí você vai olhar quanto tempo o seu Instagram está aberto. Me manda no direct quanto tempo está aberto, quanto tempo você fica diariamente no Instagram. Que ali eu digo para você que está o tempo do seu aeróbico, ali eu digo para você que está o tempo do seu treino, ali eu digo para você que está o tempo da leitura do seu livro, tá? O livro que você queira ler, né? Pode ser um livro de ficção, mas pode ser um livro de desenvolvimento pessoal. Ali está o tempo que você tem para poder conversar com amigos que você não conversa há mais tempo, tá? Ali está o tempo para você fazer outras atividades que melhorem a sua saúde, seja ela física, seja a sua saúde mental, ou ainda aumentar a sua inteligência durante esse processo, tá? Então é importante você olhar o registro daquilo que você fez. Com a alimentação, né? Como é que a gente faz? Eu peço para o paciente fazer um registro da alimentação dele para a gente entender o que está sendo possível de ser executado. Porque Gabriel monta o plano nutricional para o paciente de acordo com o que ele tem de rotina. Então, se ele tem uma rotina, sei lá, de fazer 4 refeições no dia, eu monto essas 4 refeições. Eu não tenho o hábito de comer, sei lá, brócolis. Tá, não vai ter brócolis, mas vai ter outros alimentos. Eu normalmente só como uma fruta no lanche. Pô, eu não gosto de ter somente uma fruta, eu gosto de ter uma oferta de proteína. Então vamos botar aqui uma oferta de proteína nessa refeição. Então, disso que eu estabeleci, mesmo que esteja muito próximo da sua rotina, o que é que foi possível de ser executado? Então o que é que você conseguiu executar, né? Pô, Gabriel, todos os dias era uma correria muito grande, eu não conseguia fazer o lanche da manhã. Então registra. Não consegui fazer o lanche da manhã nessa semana, na semana seguinte você conseguiu. E por que não conseguiu? E a gente vai vendo o que é possível e o que não é possível. Aí, por exemplo, final de semana chega, né? Aí, pô, final de semana eu saí no almoço, eu saí no jantar do sábado e saí no almoço do domingo. Pronto, massa. Como é que foi essa saída? Como é que você se sentiu? Né? Quais foram os alimentos? Como foi o seu comportamento? Será que você chegou lá e falou assim, eu vou comer tudo e eu não vou perder nada? Ou você falou, pô, massa, tem um bocado de coisa aqui, mas eu vou montar um prato tranquilo, muito próximo daquilo que eu já tenho na minha rotina. Vou comer e tá tudo certo, né? Então como é que foi esse comportamento? Então ter um diário alimentar permite você observar, criar a percepção. A partir da percepção, você começa a ter o conhecimento do que precisa ser feito para poder ter resultados diferentes daquilo que você tem. E por final, você gera um aprimoramento, que é o executar, o teste. Testou, aí volta de novo a percepção. Melhorou nada. Melhorou muito. Então pronto, aí já vamos dando continuidade nisso aqui, tá? Então como é que eu organizo isso? Eu gosto de ter um bloco de notas no próprio celular mesmo, né? Então, no meu celular tem um bloco de notas nativo da Apple, mas existem outros blocos de notas, né? Tem aí, eu não recebo dinheiro de nenhum, mas tem aí o Evernote, tem aí o Notion, tem aí o próprio Google Docs também. Então, tem várias formas. Eu tinha um paciente que anotava o diário na planilha de Excel, então ele fazia data certinho, botava as escritas, aquilo que melhor fica aplicável para você. Então todos os dias colocar isso. Gabriel, mas pô, eu vou escrever tudo que eu comi, tudo mais, vai dar muito trabalho. Pronto, sabe o que você faz? Você faz o seguinte, estabelece 3 pontinhos. O pontinho do treino, o pontinho da alimentação e o pontinho do sono. Básico e efetivo. Bota lá, alimentação, treino e descanso.
Todos os dias. Aí você abre seu bloco de notas e aí coloca lá, hoje é que dia? Hoje é dia 18. Dia 18, botou lá, minha alimentação como foi? Top. Aí bota aquele emojizinho do verdinho, pau. Aí, como é que foi meu treino hoje? Magnífico, pau, verde. Como é que foi meu descanso? Pô, Gabi, não dormi muito bem. Ou tive que trabalhar até mais tarde. E aí o sono foi meio mais ou menos. Aí você bota um outro íconezinho, tal. Então foi uma tragédia, perdi a noite de sono. Aí você bota aquele xizinho vermelho pra ficar explícito. Pronto, dia 19 do 10. É só isso. Só isso. Como é que foi a alimentação? Como é que foi o treino? Teve treino ou não treino? Não teve? Sua alimentação ao longo do dia foi boa ou não foi? E se você teve uma noite de descanso boa ou não foi? Aí você vai olhar na sua semana, ali no bloco de notas, ó, pô, tudo verdinho, pai, top. Então, posso me permitir aqui no final de semana, pô, foi meio que laranjinha, vermelho e tal, você estabelece uma cor lá bonita pra poder colocar na nota. E aí você fala, pô, não foi tão bem assim, então, pô, vou dar uma segurada aqui no final de semana, então vou dar um treino e tal. O que foi que deu errado? Pô, foi treino, então, pô, dá pra treinar no sábado e no domingo. Academia no ar, mas a rua tá aí pra correr, né? Tem aí treinos que a gente pode fazer em casa. Pois então, a alimentação, pô, a semana inteira eu baguncei na alimentação, então vou parar para poder me alimentar melhor no final de semana, né? A galera vai sair, vai comer uma tranqueira, pô, vou procurar um pratinho mais tranquilo, tal, mais fitness, né? Noite de descanso, se o descanso for ruim ao longo da semana, final de semana, o que é que você faz? Pô, você vai chegar ali e procurar repousar mais, né? Procurar ter uma noite de descanso melhor. Então não vai perder noite, não vai comer água e dormir 3 horas da manhã, se você viu que sua semana inteira foi trabalhosa assim, né? Senão você não recupera para a semana seguinte. Então você organiza dessa forma, começa a fazer um diário certinho, olhar para o que você tem de rotina e passo a passo você vai percebendo o que precisa modificar, o que precisa colocar. E aí, vamos dizer que você está fazendo tudo isso que eu estou te falando. Que eu confio em você. Eu sei que você que está assistindo aqui agora, você decidiu a partir desse momento, seja segunda-feira, seja sábado, seja quarta-feira, você que está me assistindo aqui agora, você fala, eu preciso dar um jeito na minha vida, né? Preciso mudar. E esse tópico da minha vida aqui precisa de uma atenção minha. Então você que está me assistindo, eu sei que você já vai tomar essa decisão de mudar, de procurar ter mais hábitos saudáveis no seu dia. Então você que está buscando isso, já vai fazer um registro. Já vai acompanhar desde o início da live que aconteceu, e já vai ter lá o registro da sua rotina, o que é que você está fazendo de certo, o que é que você está fazendo que pode modificar, que pode ser corrigido. Já está fazendo tudo certinho. Vou dizer para você, tem um efeito colateral disso. Quando você começa a construir hábitos saudáveis, existe um efeito colateral sobre essa atividade, sobre essa mudança de comportamento. E o efeito colateral primário são as críticas. É o primeiro ponto. Todas as pessoas que andam ao seu redor, todas elas estão ali desreguladas com a alimentação. Comem em excesso, não planeja a alimentação. Do nada, quem está aqui, ó, Paula. Do nada, Paula tá junto com as amigas, a amiga dela tudo come o que vier, chega no trabalho, não leva comida, e aí vem sequilho, pede iFood, pede essas coisas. Aí Paula não, se programa e leva a marmita dela. Pô, você, Paula, você... Não, hoje é terça-feira, tô aqui comendo minha dietinha tranquilo e tal, pá. Pô, fosse o aniversário de alguém muito importante, fosse um sequilho muito bom, pô, eu até comeria, mas não, porque eu tô tranquilo na minha refeição. Paula começa a fazer a dieta certinha dela. O que acontece? Crítica. Paula aí, ó, nunca fez nada, agora começa a fazer. Começa dali. Tô dizendo pra você, começa assim. Ou ainda, não, come só um, você já treina, tem um crédito, bererê. Aí começa. Porque as pessoas que estão ao seu redor, muitas das vezes não entendem o seu objetivo com aquilo dali. Quando Paula está levando a marmita dela e negando o sequilho que veio ali na quarta-feira de tarde, o que ela está falando é o seguinte, pô, eu vesti um vestido e eu vesti ele há 6 meses atrás, ele me caía muito bem. E agora quando eu uso ele, eu não me sinto confortável, não me sinto bem com ele. E eu queria me sentir bem novamente com ele. Isso é Paula. Outras pessoas poderiam falar, troca de vestido, né? Compra um outro. Ou então, poderia falar qualquer outra coisa. Mas Paula não, vou querer esse vestido, eu quero vestir, eu tô percebendo que eu preciso melhorar nesse aspecto, então começa a fazer. As pessoas que estão ao seu redor não vão necessariamente entender aquilo que você está fazendo, né? Paula, inclusive, aqui, ó, tá fazendo esteira me ouvindo na minha live aqui, ó. Sensacional, ela tá no hábito saudável. 2 hábitos saudáveis, que é
fazer o treino aeróbico, a esteira, e ouvir algo interessante que aprimore o seu conhecimento, né, Paula? Durante o treinamento, né? Durante o treinamento, aí, ó, otimização de tempo. Então, esse objetivo que é específico de Paula, só Paula vai entender o que ela precisa fazer e que, de fato, né, o quão importante é esse objetivo para ela. Então, as pessoas que estão ali ao redor, né, elas não vão perceber não vão entender tudo isso. Às vezes elas criticam, às vezes elas, né, tocam ali no seu pé, tudo certinho, né, fica ali enchendo o seu saco. Eu lembro muito disso, porque na época de minha faculdade, na época da minha juventude, por exemplo, eu deixei de beber, né? Eu parei de beber aos 19 anos. 19 anos foi... Cerrei. Eu tenho 29 hoje, então tem 10 anos aí que eu não bebo. Então, assim, quando eu parei de beber, eu não deixei de ir pra festa, né? Pra ir pra outros eventos. Só que você chega no evento, pô, e aí a pessoa, né? Pô, bebe aí, e você fala, pô, não, tal. Por quê? Porque o Gabriel percebia, por exemplo, uma das coisas que eu percebia era que quando eu fazia uso de bebida alcoólica, ao longo da semana o meu treino era uma catástrofe, entendeu? E eu que sou uma pessoa, inclusive, um pouco assim, competitivo, quando eu via que eu não conseguia progredir no treinamento, aquilo me incomodava demais. Então eu começava a falar, pô, se eu sei que isso aqui tá me atrapalhando, eu não vou beber mais, né? Ó, aqui Viviane aqui, parênteses, né? Viviane aqui, ó, já está assistindo e fazendo a marmita. Só sucesso aqui, só sucesso, né? E aí, voltando à minha festa, né? Eu tava lá na festa, o pessoal fica falando da bebida e, bebe aí e tudo mais. Pô, quem não bebe não aproveita a festa. E muito pelo contrário. Eu tava ali, eu percebia, eu levava às vezes minha marmita, né? Às vezes eu sabia que como lá ia ter uma tranqueira, ia ter comida besteira, ou então não ia ter comida nenhuma, eu já saía de casa alimentado para chegar lá, né? Então eu já chegava lá já alimentado para poder evitar essa fadiga. Às vezes já levava comigo também uma barrinha de proteína, ou ainda alguma marmitinha ali fácil para poder levar tranquila, né? Não abria um ovo cozido no meio de uma festa, não fazia isso. Mas eu já programava algumas refeições para poder me antecipar com a catástrofe que poderia acontecer. Justamente porque eu sabia, se eu bebesse, ia prejudicar meu treino. Se eu ficasse lá até 3 horas da manhã também, ia prejudicar meu descanso. E se eu não me alimentasse, eu ia ficar mais estressado e tudo mais, eu não ia aproveitar. Então eu aproveitava ali aquele momento com o pessoal e tudo mais. E obviamente recebia críticas. Obviamente as pessoas não entendiam o porquê eu fazia aquilo dali, né? Porque na cabeça delas, elas não conseguiam conceber que uma pessoa pode estar dentro de uma festa sem beber, ou ainda pode estar numa festa fazendo uma marmita, ou ainda estar numa festa e na hora ir embora sem ser na xepa, né? Sabe aquela galera que é inimigo do fim? Então eu nunca fui essa pessoa inimigo do fim, né? Então o inimigo do fim é aquele que vai ficar na festa, meu amigo, até o cara vir com aquelas correntes de humano, até o cara da limpeza mandar expulsar a galera. Então nunca foi assim. Eu chegava, via que aproveitei o que eu tinha que aproveitar, dali em diante ia ser só uma tragédia, catástrofe e não ia ser interessante pra mim, e eu vazava. E aí eu era criticado em alguns momentos. Depois, obviamente, depois esse hábito foi consolidado, né? E as pessoas começaram a entender que eu era esse tipo de pessoa que saía alimentado de casa, tipo de pessoa que não bebia em festa, mas mesmo assim aproveitava, resenhava, curtia e tudo mais, e voltava para casa mais cedo, tá? Não ficava lá até o final da festa mesmo, até que era aquela tragédia. Então tinha um meme que era assim, né? Melhor do que a pessoa que fala, bora, é aquela pessoa, bora embora, bora. Eu sou esse tipo de pessoa. Às vezes eu tô ali e tal, bora. Sou esse tipo de pessoa, tá? E um ponto muito importante sobre essa questão das críticas que você vai ouvir, né? Eu ouvia isso e eu entendia isso, mesmo que eu não sabia que isso era dito dessa forma. Mas eu entendi o seguinte: existe uma frase que é assim: nunca aceite uma crítica construtiva de quem nunca construiu nada. E aí, vou de novo: nunca aceite uma crítica construtiva de alguém que nunca construiu nada. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes você está ouvindo a crítica de uma pessoa ali que ela não faz necessariamente aquilo que você está fazendo. Às vezes a pessoa chama você e fala: pô, você está estudando demais, pô, você está trabalhando demais. E essa pessoa não trabalha demais, não tem um patrimônio construído, não tem umas coisas construídas, não construiu aquilo que você está buscando construir, tá? Então, nunca aceite uma crítica construtiva de uma pessoa que não construiu aquilo. Eu vou dar para vocês um exemplo fácil. Eu, quando fiquei na dúvida entre comprar o Kindle, que é o leitor de e-book, né, o leitor de livro digital que eu tenho, que é da Amazon,
eu comecei a perguntar para um pessoal se valia a pena ou não, porque é um produto que tipo, custava R$300 e você teria o equipamento, mas não vinha livro dentro, então você tinha que comprar uma coisa para poder comprar ainda os livros e tudo mais. Tinha livro que era mais barato, tinha livro que era a mesma coisa. E eu comecei a perguntar para o pessoal, para algumas pessoas que eu conhecia, algumas pessoas não liam, é o burro, né? As pessoas não liam, então obviamente ela fala, pô, pagar R$300 no negócio para ler livro? Não, de jeito nenhum. Outras pessoas liam, mas não tinham uma frequência tão grande de leitura, então não compravam o livro com frequência, não tinham o hábito de ler todos os dias, por exemplo. E quando eu fui perguntar para minha cunhada, para a Júlia, a irmã de Carol, eu perguntei, pô, Ju tinha na época acho que é o Kobo, não, Leve, que era o da Saraiva, era um leitor digital da Saraiva. Aí eu perguntei pra ela se ela gostava do dela, se ela tinha um costume. E Júlia é uma pessoa que lê bastante, né? É graduanda de História, faz estágio, adora a leitura. Aí eu perguntei, pô, Ju, vem cá, o que você gosta? Você gosta dele? É prático? A bateria dura? Não perde aquela sensação de leitura do livro? Ela, Gabi, é ótimo, tudo mais, eu gosto bastante, tudo mais. Eu tenho os físicos e tenho ele. Aí eu falei assim, pô, posso fazer um teste? Aí eu comprei um livro, só pra botar no Kindle, no Leve dela, e aí li no dela durante alguns dias. E aí eu falei, porra, nossa, eu comprei na hora. E eu falei, pô, eu tô um tempão ouvindo a crítica da galera de que não era pra gastar dinheiro, mas ninguém lia. Então se eu tava ouvindo uma pessoa que não lia, obviamente que as pessoas não iam querer dar esse investimento, né? É que nem você convidar um brother seu que não treina pra treinar no domingo, tá ligado? Ele não vai treinar nunca, ele vai achar você, inclusive, alienado de treinar no domingo. Então nunca faça isso, tá ligado? Então nunca peque por esse comportamento. Se você quer ouvir uma crítica construtiva, ouvir um comentário que seja edificante, ouça daquelas pessoas que fazem, que já tem o resultado que você quer ter, que já fazem aquilo que você gostaria de fazer também, né? Então, que já possuem esse comportamento. Não as pessoas que não têm esse comportamento. Então, se você quer uma alimentação saudável, busca conversar com as pessoas que têm essa alimentação saudável, né? Carolzinha falou aqui, ó, e hoje você me converteu até um Kindle. Eu sou o maior embaixador do Kindle. Eu sozinho aí já converti umas 5 pessoas. Carolzinha é uma delas, minha tia é outra delas, minha irmã. Todo mundo hoje em dia tem um Kindle por minha causa, né? Eu vendo o Kindle com certeza porque ele é um equipamento sensacional, inclusive muito bom para você que gosta de ler, né? E para você que não gosta de ler, quer criar o hábito de leitura, o Kindle também é bacana porque ele é prático. Ele é prático, mas eu vou deixar isso para uma outra conversa, porque senão a gente vai se estender muito, que eu vou trazer para vocês aqui agora. Um fechamento, né? Então, se vocês tiverem dúvida aí, por favor, me mandem aqui nos comentários também, nos comentários. Tá? A Viviane falou que treinar domingo é nível hard. Viviane, ó. Vitória falou aqui comigo que treinar no domingo é nível hard. E Vitória é uma pessoa que, uma vez ela falou comigo assim, pô, treinar no domingo, musculação, e Vitória treina o pole dance. E eu falei assim, pô, Vitória, se o estúdio de pole dance abrisse aos domingos, você realizaria o treinamento no domingo? Ela, aí sim. Eu falei, então, o que acontece é que eu gosto muito da musculação, então eu gosto de treinar de domingo a domingo, se for o caso, né? Não treino por outras questões, mas treinar aquilo que você gosta, você não vê mais o dia, você não vê o que é segunda e o que é domingo, você só vai, você só treina. Então não tem isso de, eu não vou correr hoje porque hoje é domingo. Não, se você gosta de correr, você vai correr. Eu não vou fazer isso porque é sábado. Não, você vai fazer. Se você gosta de fazer aquilo, você vai fazer, né? E treinar, aí ó, Rogério, treinar domingo é top, inclusive leg day. Leg day é o melhor dia do domingo, porque o almoço de domingo já é aquela reposição do treino de perna. E aí você passa o domingo de tarde, né, meio que descansando as pernas assim, né, botando um gelinho no joelho e tudo mais, fazendo os alongamentos e tudo mais, né? Então é muito bom treinar no domingo. Fora que você, né, já costuma a sua rotina ao domingo. Eu gosto de começar minha rotina já no domingo e não na segunda-feira, né? Já olhar a agenda, essas coisas todas, justamente para poder me programar. E a segunda-feira para mim já é ação, né? Tá. Então, recapitulando, minha galera, diferença entre um hábito saudável e uma alimentação saudável é porque a alimentação é tudo aquilo que compreende a sua nutrição, aquilo que você come no seu dia a dia. Já o hábito saudável, ele vai além da sua alimentação, aquilo que você tem de comportamento, de treinamento, comportamento de descanso, comportamento de rotina, do porquê você come aqueles alimentos, do que você faz no seu dia a dia, de como você faz, né? Então o seu hábito de, por exemplo, comer dentro de uma praça de alimentação meio-dia é um hábito que é destruidor, né? Todo mundo gritando, aquela coisa, aquela zoada,
você come na agonia, na pressa, você olha pro lado, tá alguém olhando, você tá olhando, você fica, será que estão me vendo, sei lá o quê? Então você come assim, conversando. Então é uma digestão diferente de você sentar sozinho, tranquilo, faz sua refeição com silêncio, né, pacato, degustando, olhando a comida, comendo a comida tranquilamente, não precisa andar debaixo do sol quente, depois você tá ali, opa, aquela paz de espírito. Então isso é um hábito, né? Isso é um hábito saudável, diferente da alimentação. E você pode ter muito bem uma alimentação saudável e depois deixar de ter essa alimentação saudável e não ter construído nenhum hábito saudável. Então você pode seguir vários protocolos de dieta, que são protocolos de alimentação, mas não construir nenhum hábito que permita com que você tenha esse resultado para a vida inteira, né? E aí você começa a comer de forma que está aí na estratégia do mundo, nos métodos e tudo mais, mas você não aprendeu nada. Então você não aprendeu aquilo que funciona, aquilo que de fato você pode levar para a vida inteira, que é duradouro. Você não cria uma autonomia de hábitos saudáveis do seu dia a dia, tá? Então, por que mais vale um hábito do que a alimentação? Porque ao invés de você pensar, eu preciso substituir o pão por tapioca, não, você começa a entender o que é o pão, o que é a tapioca, qual é o momento que ela se encaixa, qual a quantidade que você consumiria daquilo, né? O seu hábito de consumir aquilo dali é quanto, é muito, é pouco, você fala, né? A balança de pesar comida, ele nunca te diz, ele nunca te engana, ele sempre te diz o que é muito, o que é pouco e o que é necessário. Então quando você começa a ter um hábito mais saudável, você começa a ver o quanto é necessário para você nessas questões, tá? Então comer um hambúrguer no sábado não atrapalha o seu resultado, porque você tem hábitos saudáveis. Comer água num domingo de tarde, né? Tomar uma cerveja no domingo de tarde, não atrapalha seu resultado, porque você sabe que você tem hábitos saudáveis ao longo da rotina, tá? Então tudo isso é uma construção que você vai tendo durante a jornada, durante a sua trajetória dentro da rotina do dia a dia. E por onde você deve começar? Claramente você começa tendo uma percepção de como funciona a sua rotina diária, né? Como é que funciona o horário que você acorda, o que você come, o que você faz ao acordar, o que você come ao acordar, o que você come no período da manhã, o que você faz no período da manhã, como é que você vai ao almoço, como é que você volta, qual é o lanche, quais são as atividades que você tem no seu dia a dia. Anotou isso, teve um registro daquilo que você faz no seu dia a dia. Isso pode ser feito num diário, como no bloco de notas, como eu falei na live mais cedo. Tá? Então você pode anotar isso no bloco de notas certinho. Você começa a olhar para a sua semana, olhar para o seu dia, o que você fez que é ótimo para o resultado que você quer e o que você fez que precisa ser corrigido para poder você ter resultado diferente, ter um resultado melhor com aquilo que você se propôs a fazer, tá? Então você começa a olhar isso a partir do momento que você tem um registro, né? Você olhou, puxou lá o que você tem de comportamento, o que você tem de rotina e vê, vou acordar um pouquinho mais cedo para fazer isso, vou deixar um pouco o celular de lado nesse momento para poder estudar, para poder ler, para poder fazer isso. Então você começa a construir esses outros hábitos a partir do momento que você percebe como é que a sua rotina acontece, tá? Então, primeiro percepção, depois o que é que você precisa fazer para aquilo, então conhecimento do que você precisa ser feito e o autoaprimoramento, então você executa as ações necessárias para poder ter um resultado diferente, tá? E aí, pessoal, me diga agora se vocês tiveram dúvidas sobre tudo isso que nós falamos. Parabéns especiais a Vitória e Paula, que estão aí já trabalhando. Uma está treinando enquanto me ouve e a outra fazendo as marmitas enquanto me ouve, né? Então já estão aí dentro dos hábitos saudáveis, né? Dentro já executando, já estão assistindo, executando a live. Então eu gosto disso, aplicabilidade direta, né? Então eu gostaria de agradecer e muito a presença de vocês que participaram aqui da live, tá? Gostaria também que vocês que ficaram até o final já mandem para as pessoas aí, já manda no grupo de família, já manda aí para os amigos, aquelas pessoas que não têm ainda hábitos saudáveis, né? E as pessoas ainda que não têm uma alimentação saudável, que ainda estão ali naquele momento de dúvida, que ainda estão ali, né, naquela permuta entre eu não sei o que eu faço na minha vida e tudo mais, né? Então já manda para essas pessoas para que elas consigam assistir aqui a live e aí já comentar mais à frente comigo. Já anote para mim também aí o que você está fazendo no seu dia a dia, deixe registrado certinho, manda para mim no direct aí quanto tempo você fica no seu Instagram, tem lá essa informação lá nas configurações do seu Instagram, dê uma olhada lá,
Já me mostra aí quanto tempo fica. Você vai ficar impressionada com a quantidade de tempo que a gente fica exposto ao Instagram e quanto que disso daí pode ser convertido a uma coisa mais produtiva para você, né? Algo que melhore você no sentido intelectual, então no treinamento físico e por aí vai, tá? Gostaria de agradecer e muito a presença de vocês aqui, a participação de todos que mandaram os comentários aqui, tá? Essa live vai ficar gravada, eu vou disponibilizar aí mais tarde no feed, aí vocês já caminham ela pra galera, tá? Um beijo no coração de vocês, gente. Até a próxima semana, terça-feira que vem tem mais o Encontro com Medrado, que esse é o nome agora desses episódios que nós temos, dessas lives que nós temos aqui às terças-feiras, às 8 horas da noite. Encontro com Medrado, pra gente conversar sobre nutrição. Fechou? Então, um beijo no seu coração, um beijo do Nutri. Espero que você tenha uma semana fantástica, bem nutritiva e simbora!